o maior problema do Homelander não é o poder dele, é a necessidade desesperada de ser amado. E o pior é que isso acontece na vida real o tempo todo. E mais pra frente do vídeo você vai entender o porquê as pessoas são assim, sempre acabam se destruindo. Mas o verdadeiro poder não é esse. É a habilidade de dobrar o mundo à sua vontade. O Homelander parece a pessoa mais poderosa do mundo, mas olhando de perto mesmo, parece a pessoa mais frágil que existe, que você vai ver. É por isso que muda completamente a forma como você enxerga ele, porque o verdadeiro Homelander, ele não foca em violência, ele não foca em ego, ele não foca em poder, por mais que ele busque isso. A necessidade dele mesmo é a validação. A validação traz tudo isso junto. Ele foca na validação, ele precisa ser amado, precisa ser admirado, porque quando isso não acontece, ele quebra. É um detalhe que muita gente não percebe. O Homelander não quer só controlar as pessoas, ele quer controlar como as pessoas enxergam ele. Isso que é o perigoso. Porque quando alguém depende de aprovação dos outros, essa pessoa nunca está satisfeita. Ela acha que está no controle, mas na verdade ela não está. Ela parece que tem um poder, mas na verdade ela tem essa necessidade de validação. E é isso que acontece não com ele, não acontece só com ele, acontece, tem gente que vive assim, tem gente que vive exatamente essa situação, pessoas que parecem confiantes demais e etc, mas depende completamente de como as outras pessoas vão enxergar ela, depende de aprovação, depende de elogio. Se a pessoa não é elogiada, a pessoa enlouquece, a pessoa precisa dessa validação, e quando não recebe isso, sente aquele vazio, sente raiva, fica com ansiedade. Muita gente desenvolve a ansiedade por conta das situações. O Homelander foi criado sem amor, ele foi criado sem amor, sem conexão humana de verdade, entende? Sem um afeto. Ele cresceu sendo tratado como um produto, uma arma, um experimento. Ele nunca teve algo de verdade na vida dele, ele nunca aprendeu algo básico, como construir o próprio valor, como se valorizar, como ele valorizar as pessoas ao redor. Isso aqui tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque o Homelander ele não suporta a rejeição. Quando você busca a validação, a rejeição vira o seu inimigo. Ele não suporta ser ignorado, não suporta perder a atenção para ninguém. As pessoas que começam a ganhar atenção do lado dele, ao redor dele, ele fica maluco. Por quê? Porque no fundo ele sente medo, muito medo. As pessoas assim normalmente compensam isso como um controle, compensam isso querendo controle. Aí vem o ego, vem a superioridade, a manipulação, porque controlar os outros cria uma falsa sensação de segurança, mas sendo contínua, mas uma falsa sensação de segurança. Agora, pensa quantas pessoas vivem assim hoje. Pensa quantas pessoas precisam parecer forte o tempo todo, precisam parecer que são especiais, mostrar valor toda hora nas redes sociais, relacionamentos, na vida. E o pior de tudo é que muitas vezes elas nem percebem isso. Porque quando começa essa validação que vem do interior dela, que ela quer, que ela passa a ter esse desejo, quando isso realmente funciona, você recebe atenção, recebe reconhecimento, recebe sensação de poder, mas depois isso vira uma dependência emocional. E quando você controla a sua autoestima, essa pessoa controla você. É por isso que o Homelander parece tão instável, porque toda hora a identidade dele depende da imagem de como as outras pessoas vão ficar enxergando ele ao redor. Entende? Então qualquer crítica, rejeição, qualquer perda da admiração vira uma ameaça, vira uma coisa sombria, e quando isso acontece, o lado real dele aparece. Aí vem a raiva, a crueldade, o descontrole, porque o ego sempre reage assim. E talvez seja a parte mais perigosa do personagem, o fato dele parecer impossível, mas representa algo extremamente humano. A necessidade de ser aceito, de ser visto, a necessidade de sentir que tem algum valor. Bom, só que nesse caso ele foi levado ao extremo,
E é exatamente assim que começa a destruição dele, porque quando mais ele tenta controlar a imagem dele, mais ele perde quem ele realmente é. Isso acontece na vida real também. Tem pessoas que pensam, que passam, né, o tempo todo tentando aparecer algo, tentando esquecer completamente quem são, vivem em função dos outros, de validação, de aprovação, e aos poucos viram personagens. O problema do Homelander nunca foi o poder, foi o vazio, porque sem identidade, vamos dizer assim, vira uma corrupção. Enquanto alguém não tem valor interno, vai tentar encontrar valor nos outros, em status, em superioridade, vai gerar medo para conseguir o que quer. Isso nunca resolve um problema, só esconde, vamos dizer assim, por um tempo. E talvez seja isso que o Homelander nunca parece estar satisfeito, porque nada consegue preencher algo interno. É aqui que muita gente se engana. O verdadeiro oposto da fraqueza não é o poder, é a estabilidade. É conseguir existir sem precisar provar o tempo todo, entende? Que tem valor, o valor interno dela. Sem precisar disso, sem precisar desse controle, sem precisar de aprovação de todo mundo, seria uma maravilha. Mas, né? Porque quando a sua identidade depende dos outros, você nunca está livre realmente. E talvez seja exatamente isso que destruiu o Homelander.